Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1. Eu gostaria muito, irmãos, que nós prestássemos atenção em algumas coisas que o texto vai nos ensinar. A primeira delas é a diferença que existe entre a maneira de pensar, a maneira de agir do Senhor Jesus e dos religiosos de um modo geral. Esse texto ele é muito precioso porque ele nos revela as feições de Jesus, a maneira como Jesus lida com o pecado, com a culpa, com o erro e com o inusitado. E quando nós dizemos e asseveramos que somos de Jesus, que somos a igreja de Jesus, nós precisamos aprender a agir como age o Senhor Jesus. A pergunta que nós deveríamos fazer diante das situações inusitadas e perturbadoras da vida é: como Jesus agiria nessa situação? Em muitos momentos da nossa vida pessoal, nós ficamos perplexos diante de situações que pensávamos que aconteceria só com o nosso vizinho, que aconteceria só com o outro. E, repentinamente, acontece conosco coisas que não estavam no nosso script, mas, de repente, acontece ou conosco, ou com a nossa família, na nossa casa. E aí, como é que nós vamos agir diante dessas situações? Como agir diante de situações inusitadas, essas situações perturbadoras da vida, inesperadas? A pergunta é: como Jesus agiria? Eu preciso olhar para Jesus, eu preciso descobrir as feições de Jesus. É para isso que existe a Bíblia, é para isso que existe o Novo Testamento. E a igreja, como corpo de Jesus, tendo por Jesus o seu cabeça, mais do que qualquer outra comunidade, mais do que qualquer outra associação, ela precisa saber e agir como Jesus agiria. E no mundo de tantas opiniões, como é o mundo de hoje, todo mundo tem opinião para dar. Eu olho, acompanho, porque eu tenho que acompanhar, tenho que saber, mas tem hora que me dá vontade de quebrar o celular quando eu abro no Instagram. Todo mundo tem uma opinião para te dar, todo mundo tem 5 passos para você realizar, desde a emagrecer, desde a ter uma saúde maravilhosa, desde a fazer concursos e passar no concurso. Todo mundo tem opinião para dar. Mas o mais importante e o Senhor Jesus, o que ele tem para dizer? Como é que ele agiria? Isso é que nos interessa. Para nós, isso é fundamental. Como é que o Senhor Jesus agiria numa situação como essa? Evangelho de João, capítulo 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo
e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Para mim, esse é o ponto alto do texto. Tu, Jesus, o que tens para dizer? Como é que o Senhor Jesus agiria? O que é que o Senhor Jesus poderia dizer diante de uma situação dessa? Moisés está mandando isso. Nós estamos pensando aquilo. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça. Senhor, tudo que nós precisamos é da Tua palavra. Dispensamos, Senhor, opiniões humanas, por melhores e abalizadas que sejam, nós as dispensamos. E suplicamos a Deus muito humildemente, fala conosco, dá-nos a Tua palavra. Ensina-nos a ser seguidores de Jesus. Ensina-nos a pensar como o Senhor pensa e agir como o Senhor age. Transforma, Senhor, o nosso coração. Quebranta, Senhor, o nosso coração. Tira de nós a soberba. Tira de nós o orgulho, Senhor. A preocupação exacerbada com a nossa reputação. A preocupação exacerbada com o que pensarão de mim, de que forma me julgarão. Livra-nos, Senhor, dessas coisas. E fala conosco nessa noite, fala ao nosso coração. Livra-nos, Senhor, também de toda perturbação, de toda inquietação, ó Deus, de todo desvio de pensamento, de mente, de toda preguiça, de toda indiferença. Toma as nossas mentes, os nossos corações cativos aqui na Tua presença. Que não estejamos aqui apenas de corpo, mas de corpo, alma, espírito, com todo o nosso ser prontos para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. É a nossa súplica em nome do Senhor Jesus. A minha grande preocupação como pastor, como ministro do Evangelho, é sempre pensar numa igreja que age e reage e que procura agir como o Senhor Jesus.
Que igreja nós somos? Eu estou falando aqui com os irmãos, membros dessa igreja, todos nós que aqui estamos, membros desse corpo, que é o corpo de Jesus. Eu também sou membro do corpo. O corpo, que é a igreja, só tem um cabeça, e o cabeça dessa igreja é Jesus. E graças a Deus por isso, que Ele não dá o lugar dele, nem a honra dele para ninguém. Isso é dele. O cabeça da igreja é o Senhor Jesus. O único que tem o direito de se expressar, de manifestar, de conduzir, de direcionar os destinos da igreja é o Senhor Jesus. Foi por isso que Ele morreu e ressuscitou, para ser o Senhor e o cabeça da igreja, e assentado nas regiões celestiais, tendo todo o poder e toda a autoridade, Ele é quem conduz a igreja. E eu fico pensando, se essa situação que aconteceu com essa mulher e com o Senhor Jesus, eu fico pensando se essa situação acontecesse aqui conosco. Qual seria a nossa reação? Nós, eu, você, nós que estamos aqui, como é que nós reagiríamos diante de uma situação como essa? Nós reagiríamos como é muito comum aos religiosos, ao arquétipo religioso, dos escribas e dos fariseus, ou nós reagiríamos e agiríamos diante da situação como agiu o Senhor Jesus? A primeira coisa que nós percebemos com muita clareza é que Jesus não é omisso nem condescendente com o pecado, porque Ele sabe o mal, o estrago e a destruição que o pecado traz. Então Jesus, Ele não é omisso, Ele é firme em relação ao pecado. Mas a firmeza que Jesus tem em relação ao pecado não é destituída de graça. Porque é a graça de Jesus, é a graça de Deus, é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus que sara, que cura, que liberta, que transforma, que dá uma segunda chance e que oferece uma oportunidade de restauração. Para mim, a coisa mais encantadora da graça de Deus, do Evangelho de Deus, é a segunda chance. E se não bastasse a segunda chance, Deus dá a segunda chance, a terceira chance, a quarta chance, todas as vezes que o teu irmão arrependido vier até ti pedir perdão, perdoa-o. Se ele diz para mim fazer isso, quanto mais ele. Mas vamos aqui à narrativa. A situação toda está acontecendo no templo. Essa situação não está acontecendo no mercado. Essa situação ela não está acontecendo numa praça, mas ela está acontecendo no templo. Jesus estava em Jerusalém, foi dormir no Monte das Oliveiras, logo cedinho, retornou para o templo, ele estava no templo. E quando nós olhamos para o templo aqui no Antigo Testamento, nos dias de Jesus, templo era lugar de adoração. Templo era lugar da presença de Deus. Deus disse para Salomão, quando a casa foi edificada, farei habitar o meu nome nessa casa. E Jesus ia constantemente para o templo, para poder ensinar. Jesus disse que aquela casa era a casa de oração. Deveria ser um lugar de graça, da presença de Deus, lugar de ensinar a palavra de Deus, de manifestar os seus oráculos e a sua vontade. Eu penso que toda a atmosfera daquele lugar deveria ser uma atmosfera sagrada, de um ambiente de graça,
de corações compungidos, de corações arrependidos, por estarem na casa de Deus, na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, e ali na presença de Jesus, então nem se fala, porque é a expressão exata do ser de Deus, a manifestação e a revelação visível do Deus invisível na pessoa do Senhor Jesus. Imagine a cena. Não é um mercado, não é uma praça, mas é um templo. É um lugar que se fala de Deus, em nome de Deus. E, de repente, aquele ambiente sagrado, né, é quebrado por uma cena grotesca, de medo, de ódio. Eu fico imaginando aquela mulher esfarrapada, assustada, amedrontada, cercada por aqueles homens cheios de ódio, envergonhada, surpreendida no seu pecado. Pecado é uma coisa que todo mundo gosta de esconder, e quando ele vem à tona é uma vergonha miserável. Nos sentimos envergonhados, e eles fazem questão de expor aquela mulher, arrastá-la com o semblante carregado de ódio, e trazem aquela mulher para a frente da multidão. E as pessoas que estão fazendo isso são pessoas que dizem conhecer Deus. As pessoas que estão fazendo isso são pessoas que vivem de tempo integral, escribas, para estudar a palavra de Deus. As pessoas que estão fazendo isso, elas são extremamente religiosas. Como é que nós podemos encaixar religião, profissão do nome de Deus com tanto ódio, com tanto rancor, com tanto sentimento de destruição? Trouxeram aquela mulher para a presença de Jesus, e o intuito era claro, era de matá-la ali mesmo, vê-la sangrando apedrejada. Não levaram em conta que aquela mulher era um ser humano, como eles mesmos. A única diferença é que o pecado dela foi manifesto e foi revelado. E o deles, por dissimulação, por hipocrisia, era constantemente velado e ocultado. Não levaram em conta que aquela mulher era um ser humano criado à imagem e à semelhança de Deus. Que ela certamente era filha de alguém, tinha um pai, tinha uma mãe. E quem sabe se não teria filhos. Mas é tratada como um bicho, como um animal. Não leva em conta a sua história de vida, e certamente ela tinha uma história de vida. Uma das coisas mais lindas que eu acho no Evangelho da graça de Deus, da graça de Jesus, é que o Evangelho de Deus, da graça de Jesus, reescreve a nossa história e nos permite e nos leva a ter uma nova história. Eles não queriam dar chance. Eles não queriam ver aquela mulher ser reestruturada, transformada. Não queriam, nem imaginavam sequer a possibilidade de que Deus poderia reescrever uma nova história, através daquela história perdida, daquela história destruída, daquela história quebrada. Uma nova história. Quem se encontrou com Jesus e que está aqui nessa noite, quem se encontrou com Jesus, teve a sua história reescrita. Vive uma nova história. A sua vida, a sua história estava caminhando num caminho largo de perdição, de destruição,
mas um dia Jesus entrou na sua vida, a graça de Jesus te alcançou e uma nova história começou a ser escrita. Uma nova história. Eu me lembro de um fato inusitado, mas muito marcante. Eu iniciando o ministério, muito novo, inexperiente, e tinha uma turminha naquela época que estava dando um trabalho danado, entre a adolescência e a juventude, e eu fiquei sabendo que eles andaram aprontando algumas coisas, e eu chamei para conversar, e um deles veio e começou a se justificar, e eu, pela graça de Deus e talvez pela inexperiência, mas sei que foi Deus, eu disse para ele: não, filho, não se preocupa. O dia que Jesus entrar na sua vida, Ele vai mudar a sua história. Você está fazendo essas coisas e vivendo essas coisas, é porque você não conhece Jesus, você não é do Senhor Jesus. Ele foi embora. Hoje ele está na igreja, um servo de Deus, pai de família, um homem piedoso, crente. Ele disse que foi embora e aquilo martelava na cabeça dele. Eu não sou crente. Anos depois ele me procurou e disse: pastor, se o senhor tivesse me repreendido, se o senhor tivesse, sei lá, eu não sei o que teria acontecido comigo, mas quando o Senhor disse: olha, se Jesus entrar na sua vida, Ele vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Aquilo mudou a minha vida. Ali eu percebi com toda clareza que eu não era crente, que eu não era de Jesus. Eu era filho de crente, eu era criado na igreja. Eu conhecia a linguagem dos crentes, mas meu coração não era crente. E quando eu percebi isso, a minha vida foi completamente mudada e transformada. Jesus é a esperança de uma nova história. É só Jesus, queridos. É só Jesus que pode transformar a nossa vida. É só um encontro com Jesus, uma rendição a Jesus que pode transformar a nossa vida. Eu falo assim, pode ser que parece assim tão idealizado, tão assim irreal, né? Tão espiritualizado, mas é uma coisa muito simples e muito concreta. O que eu estou dizendo é que esse Jesus dos evangelhos, que foi crucificado, morto, sepultado, Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Ele apareceu para Saulo de Tarso quando Saulo ia para Damasco. Esse Jesus está vivo e ouve as nossas orações. Esse Jesus está vivo e no dia que Ele ressuscitou, Ele venceu o pecado que pode nos aprisionar. Jesus venceu e pode nos libertar do pecado. Só Jesus pode nos libertar do pecado. Jesus ressuscitou e venceu as hostes infernais. Só Jesus pode nos libertar de opressões, de grilhões demoníacos, de obras malignas que nos aprisionam, de vícios, de situações das quais nós não conseguimos nos libertar, mas se clamarmos a Jesus, se formos a Jesus e suplicarmos: Jesus, socorro, Jesus nos liberta. Jesus transforma, gente. Talvez me permitam, esse seja um dos nossos grandes problemas hoje, porque nós recorremos a conselhos humanos e a expedientes humanos, ao invés de recorrer a Jesus. Queridos, pecado, grilhões espirituais, só Jesus pode libertar, só Jesus pode transformar. Amém? Aqueles religiosos queriam crucificá-la.
o intento deles era destruir, eliminar, acabar com a vida e com a história daquela mulher. Eles eram extremamente legalistas. Certamente tinha ali também um grupo de curiosos, né, que estavam ali para ver o espetáculo. O espetáculo horrendo, macabro, de ver um ser humano escutar o barulho de ossos sendo quebrados, sangue jorrando, gente gritando, gente aplaudindo, diante do terror, da destruição de uma vida, de um ser humano, e eu fico, às vezes, estupefacto quanto o ser humano se alegra e se regozija de ver o outro tropeçar, de ver o outro cair, de ver o outro ser machucado e despedaçado. Imagina, gente. Imagina que espetáculo macabro. Moisés nos ensinou e ordenou que essa mulher seja apedrejada. Pedras nas mãos. Olhos cheios de ódio. Sentimento de destruição. Projeção das suas próprias iniquidades, dos seus próprios pecados no outro, na vida do outro. Quando nós julgamos o outro com tanta intensidade, com tanta maldade destrutiva, na verdade nós estamos manifestando um ódio a nós mesmos, porque somos tão pecadores quanto qualquer outro pecador. Moisés nos mandou, e tu, o que dizes? Oh, graças a Deus. Graças a Deus. O psicólogo mandou, o mestre mandou, o coach mandou, o médico mandou. E tu, Jesus? Por que nós não fazemos essa pergunta? Diante de situações inusitadas, diante de situações perturbadoras da nossa vida. Quando alguma coisa indesejada, inesperada acontece com um dos nossos filhos, por que não perguntamos para Jesus o que tu tens a dizer, Jesus? E começamos a dar os nossos saltos e a perguntar o que Moisés disse, o que o Gamaliel disse, o que o fulano de tal diz. Mas a pergunta certa é: e tu, Jesus? O que tens a dizer? Como é que o Senhor Jesus agiria nessa situação? Graças a Deus que ali estava Jesus. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Jesus não veio buscar o bonitinho, o cheirosinho, o certinho, o são. Não, Jesus veio buscar o destruído. Goste você ou não, mas essa é a essência do Evangelho. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, alma pesada, coração pesado, afundado no pecado, sem rumo, sem direção. Vinde a mim. Os religiosos interpelaram os discípulos de Jesus, dizendo: mas o mestre de vocês, ele come com os pecadores, com os publicanos, com os pecadores. O são não precisa de médico. Quem precisa de médico é o doente. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Qual que é o problema? Admitir que eu estou perdido. Admitir que eu estou desorientado. Admitir que eu estou confuso, que eu não sei o que fazer. Quando eu admito, aí eu me lembro da graça de Deus, do poder de Deus, da restauração de Deus. Jesus veio buscar e salvar o perdido.
A missão de Jesus não é a de apagar o pavio que fumega, e muito menos de esmagar a cana quebrada. Esse versículo para mim é assim extraordinário e reflete as feições daquele que eu amo e a quem eu sirvo de todo o meu coração. Eis aí o meu servo, ele não fará alarde, ele não gritará pelas praças, ele não fará propaganda enganosa, ele não pleiteará a sua causa, ele não buscará visibilidade. Eis aí o meu servo, sobre quem está o meu espírito, ele não esmagará a cana quebrada, e nem apagará o pavio que fumega. Esse é Jesus. É para isso que ele veio. A missão de Jesus é a de restaurar, reconciliar e restaurar. Jesus manifesta firmeza com o pecado, mas principalmente graça e restauração. Que Deus ilumine o nosso entendimento. Às vezes eu fico perplexo, irmãos, porque nós não entendemos que quando Deus diz, não faça isso, Ele não está preocupado com a identidade dEle, com a santidade dEle, não. Deus não tem crise de identidade, Jesus não tem crise de identidade. E nós, às vezes, erramos com os nossos filhos, né? Não faz isso não, que o papai do céu vai ficar triste com você. Olha o que você está sinalizando para o seu filho. Como se o papai do céu fosse um ser carente e que os nossos pecados, que o ofendem de fato e de verdade, pudessem ofendê-lo por uma carência. Não, gente. Quando o Senhor diz que é para eu não adulterar, Ele não está preocupado com eu não, Ele está preocupado comigo. Porque Ele sabe a desgraça que é o adultério. Quando o Senhor Deus diz que não é para eu mentir, não dizer falso testemunho, não acusar o outro indevidamente, Ele não está preocupado com ele, Ele está preocupado comigo. Porque quem mente corrompe e corrói a sua própria identidade. Daqui a pouco, nas suas muitas ou poucas mentiras, ele já não mais saberá quem ele é e passará a acreditar nas suas próprias mentiras e enganações. A alma foi roubada, a identidade foi roubada. Deus está preocupado, é conosco, com os males e com a desgraça destruidora que o pecado pode provocar na nossa vida e na nossa identidade. Mas a pergunta é, nós como igreja de Jesus sabemos lidar com essas coisas? Sabemos lidar com os nossos pecados? Sabemos entender, compreender, tratar com firmeza, com equidade, com sabedoria, mas também com graça para que a obra de Deus, a transformação de Deus, possa acontecer na vida das pessoas? Sabemos agir como agiu o Senhor Jesus? É maravilhoso se, por um lado, você tem a capacidade de imaginar a cena macabra daquelas pessoas, espectadoras, como se estivessem num teatro de um filme de terror, esperando pedradas, gemidos, ossos quebrados, estalos de ossos, sangue espirrando, gente gritando. Também é maravilhoso ver a ação de Jesus. É isso que nos importa. Como é que o Senhor Jesus agiria numa situação dessa? O que o Senhor tem para dizer? É interessante que Jesus não diz nada, né?
Jesus não diz nada, queridos. Ele agacha no chão e começa a escrever com o dedo ali no chão, na areia. É a primeira vez que se fala que Jesus escreveu alguma coisa. Jesus não deixou uma página escrita. Jesus não deixou um centavo guardado. Jesus não deixou uma parede edificada. Jesus agacha, começa a escrever ali no chão, e eles o interpelam novamente, e Jesus, então, como insistisse, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos. Por que será que pelos mais velhos? Espera-se dos mais velhos um pouquinho mais de sabedoria, um pouquinho mais de temor. Aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? É forte. Onde estão aqueles teus acusadores? A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela diz que o papel de acusar é de quem? Quem é o grande acusador? O diabo. O grande acusador é Satanás. Esse é o acusador. Onde estão aqueles teus acusadores? Em outras palavras, onde estão aqueles seguidores de Satanás? Onde estão aqueles instrumentos de Satanás? Porque seguidores de Jesus não são destruidores. Seguidores de Jesus podem denunciar e devem denunciar o pecado, mas com graça, visando a reconstrução, visando a restauração. Fazendo como fez o profeta Natã quando chegou para Davi e não escreveu nos jornais. Natã não colocou na Folha de São Paulo, nem Estado de São Paulo, nem nas mídias sociais o pecado de Davi. Ele chegou para Davi e disse: esse homem és tu, rei. Quem cometeu essa iniquidade, esse pecado, foi você. Porque ele visava a restauração, arrependimento, restauração, reconstrução do rei Davi, a quem ele amava e sabia que era um homem de Deus. Mas os maldosos, maus, acusadores, destruidores, ao invés de falar para a pessoa, de procurar a pessoa e dizer: filho, vem cá, você sabe o que você fez? Você sabe o que a Bíblia diz a respeito desse pecado? Às vezes é duro você ter que assentar com alguém e falar para ele: abra a sua Bíblia, aí em Provérbios capítulo 5, em Provérbios capítulo 6, e veja o que a palavra de Deus fala sobre o adultério, o quanto ele é destruidor. Mas quando nós confrontamos em amor e na palavra de Deus, para a glória de Deus, nós visamos a restauração.
a libertação, aí somos seguidores de Jesus. Quando estivermos diante de situação inusitada, perturbadora, que envolve um ser humano, a sua história, a sua vida, antes de nos precipitarmos, deveríamos fazer a seguinte pergunta: o que faria Jesus nessa situação? Tu, pois, o que dizes? Eu estou lendo um livro, até relutei em trazer aqui para vocês, mas eu falei, eu vou levar. Espero que vocês suportem e entendam. Esse livro é um livro escrito pelo pastor Lisânias Moura, ele é pastor sênior da Igreja Batista do Morumbi, uma igreja batista, um homem de Deus. Ele conta a história de um jovem casal da igreja. Não são nomes reais, obviamente. É um jovem casal que se chama, os nomes que ele dá aqui é Roberto e Rose. Você imaginaria que um dia um tsunami arrasaria sua casa? Ou que o fogo poderia consumi-la? Há certas experiências da vida que nunca cogitamos enfrentar. Pensamos que são exclusividade dos outros. Muitos, porém, passarão por experiências inesperadas, desafiadoras e, por vezes, aterrorizantes. Preste atenção. Mas mesmo essas experiências podem se transformar em marcas da graça de Deus. Veja o exemplo de Roberto e Rose. Ambos eram filhos de casais que se amavam e amavam a família. Roberto era o caçula e viu o pai tratar os filhos de maneira muito firme e amorosa. Como todos seus irmãos se casaram no início da vida adulta, Roberto desfrutou por mais de 4 anos da atenção especial dos pais. Durante esse período, ele viveu como filho único, o que lhe permitiu perceber melhor como o pai tratava a mãe, uma verdadeira heroína. Ela trabalhava 8 horas por dia em uma loja de confecções e, quando chegava em casa, dividia o trabalho doméstico com o marido, preparava o jantar da família e ainda reservava tempo para compartilhar com os filhos os princípios da palavra de Deus. Até se casar, Roberto desfrutava de um tempo a sós com o pai, pelo menos 2 vezes por mês. Eram momentos dedicados a atividades com leitura da Bíblia, oração, pesca e longos diálogos. Casamento era sempre um tema recorrente nessas conversas, especialmente depois que o Roberto ficou noivo de Rose, a mulher com quem ele sempre sonhara, bonita, inteligente, vívida, com gostos semelhantes ao dele e, acima de tudo, alguém que amava Jesus. Rose vinha de um lar que se poderia chamar de cristão, mas com certos problemas. Os negócios do pai faliram em decorrência de mau uso ou desvio de dinheiro, e o longo tempo de recuperação da empresa foi difícil para a família. A igreja que frequentavam reagiu de maneira fantástica. Fez-se presente, encorajando e prestando ajuda financeira. A família dos pais de Rose era conhecida como um núcleo que todos se amavam. E a dificuldade financeira havia aprofundado ainda mais o amor mútuo que já expressavam dentro e fora de casa. Mas algo pior do que a falência dos negócios estava por vir. Roberto e Rose se casaram, estavam vivendo em paz, porém, certo dia tiveram de enfrentar uma situação tumultuada. Quase no final do processo de recuperação financeira, o pai de Rose reuniu a família para dizer que tinha um filho fora do casamento. Se naquele momento o sentimento era o de estar enfrentando uma marola,
por terem superado as dificuldades financeiras mais graves, de repente passaram a viver um tsunami. Embora os anos de recuperação financeira da bancarrota tivessem sido difíceis, a notícia inesperada abalou de modo devastador a estrutura familiar. Essa família de Rose. Nesse íntere, a família de Roberto também enfrentava algo muito difícil. O irmão mais velho dele reunir a família para anunciar seu divórcio e comunicar que havia algum tempo estava vivendo com outro homem como seu parceiro afetivo. Roberto e Rose tiveram que enfrentar, perplexos e impotentes, essa situação duplamente difícil. Como lidar com tais situações? Eles pareciam não encontrar a resposta. Ao mesmo tempo, outra pergunta os assolava. Como duas famílias que se diziam seguidoras de Jesus, que tiveram experiências significativas com Deus, podiam estar vivendo situações como aquelas? Seria Deus injusto ou estaria Ele castigando-os? Eram perguntas difíceis e, claro, muito dolorosas, diante do desapontamento das expectativas frustradas. As revelações geraram não somente questionamentos e dores, mas vergonha e insegurança. Vergonha diante dos fatos que vinham à tona, insegurança de que talvez já não fossem amados como antes. A igreja que as famílias de Roberto e Rose frequentavam, também sentiu o impacto dessas revelações. Na época, o irmão de Roberto era o líder do ministério com casais jovens. Por 7 anos havia dirigido retiros de casais, estudos bíblicos sobre casamento, aconselhado casais na iminência do divórcio. E o pai de Rose, por sua vez, era líder dos diáconos. Aqueles acontecimentos suscitaram perguntas delicadas e difíceis nas pessoas que caminhavam com esses líderes. Será que o ensino deles era realmente verdade? Será que sua liderança se caracterizara pelo blefe, enquanto conscientemente mantinham a vida dupla? No seio da igreja, as notícias foram chegando como uma bomba. As emoções afloraram. De um lado havia aqueles que diziam, crucifique-os. Sim, a ira surge em um contexto como esse. Quem os tinha como modelo se encheu de indignação. Havia um sentimento de traição, e na visão daquelas pessoas, quem trai merece ser punido sem possibilidade de perdão ou reconciliação. Eles mancharam o nome da igreja na cidade, diziam alguns. Era a ira por terem presenciado a queda de seus líderes e por não conseguirem controlar a decepção. Decepção essa que se misturou à indignação, à mágoa e à vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Por outro lado, mesmo sentindo-se traídos, muitos preferiram se calar, por enfrentarem problemas semelhantes. Havia ainda um terceiro grupo, minoritário e silencioso. Eram pessoas que faziam perguntas cruciais. Alguém poderia ter impedido o ocorrido? E agora que aconteceu, como ajudar? E se fosse comigo, como eu gostaria de ser tratado? Roberto e Rose assistiam a essa situação dramática com dor no coração. As famílias estavam doentes e precisavam de ajuda. A igreja também estava doente. E uma igreja doente não sabe como expressar graça. Por isso, sente-se impelida a punir. E você? Se você fosse o pastor dessa igreja,
como lidaria com esse caos reinante? Se você fosse o Roberto, como trataria o seu irmão? Se você fosse a mãe de Rose, como trataria o seu marido? Roberto e Rose nunca imaginaram que um dia lidaria com aquele tipo de problema. A igreja, muito menos. Pressionada para manter a imagem de disciplinadores, de não dar moleza para o pecado, excluiu da comunhão o pai de Rose e o irmão de Roberto, envergonhada toda a família do irmão de Roberto, a esposa, os pais, os tios delas, deixou a igreja. Afinal, eles eram a família que tinha um problema. Entre eles havia um homoafetivo que trocara a esposa por um homem. Por ser um dos líderes da igreja, líderes dos diáconos, o pai da Rose foi acusado publicamente de adultério, mesmo sem estar presente. A congregação foi informada de que ele estava sendo destituído da liderança, do diaconato e do rol de membros da igreja. Rose, então, preferiu deixar de congregar ali. Como ela mesma disse, eu preciso de um tempo para me recuperar. Um pai adúltero e um cunhado homoafetivo corroeram minha mente. O mais interessante é que em toda essa história tsunâmica, ninguém fez a primeira pergunta que todo cristão deve fazer: como Jesus agiria? Como é que Jesus agiria? Nunca é fácil para uma pessoa, uma família ou uma igreja lidar com situações como divórcio, recasamento, adultério, homoafetividade, entre outros tipos de problema. E a questão se torna mais grave quando a família esconde a situação ou quando a igreja, que nunca precisou lidar com problemas semelhantes, se vê obrigada a fazê-lo. Nessa história, não só o irmão de Roberto e sua família precisavam de ajuda, eles mesmos precisaram ajudar, pois todos sofreram com o ocorrido, e o sofrimento pode ser maior ainda se a igreja não tratar a questão de forma bíblica. Muitas vezes a dureza destrói, e ao destruir impede a restauração, porque do ponto de vista bíblico, firmeza sempre precisa ser permeada por graça. Firmeza sem graça produz legalismo e soberba. A maneira de demonstrar firmeza e graça é um dos grandes desafios que famílias e igrejas precisam enfrentar quando lidam com temas como a homoafetividade. Até porque essa questão nem sempre surge isolada. Outros problemas vêm a reboque. Mas, em virtude do contexto da sociedade atual que lida com o valor da liberdade sexual de modo incorreto, famílias e igrejas vivem carentes de uma abordagem corajosa, humilde, firme e amorosa, quando o assunto é homoafetividade. Uma primeira reação hostil ou fria como o pecado pode impedir a restauração daqueles que desejam e precisam ser restaurados. Em contrapartida, uma atitude de acolhimento sem respaldo bíblico pode gerar leniência com o pecado. Surge então a dúvida: existe uma receita única para conduzir tanto a família como a igreja aos mesmos resultados? Com certeza não. No entanto, há uma pergunta que sempre deve ser feita: como Jesus agiria? É só o início do livro, e depois ele continua trabalhando essas questões, mas eu fiquei pensando nisso. Como é que, como família, como igreja, nós lidamos com situações inusitadas e inesperadas, com essas questões perturbadoras da vida? A pergunta que nós temos que nos fazer é: como o Senhor Jesus agiria?
A igreja precisa agir como o Senhor Jesus. Vai e não peques mais. Amém? Como é que você lida com essas questões? Com o pecado do outro? Com o pecado na sua casa, no seio da sua família? Com o pecado estampado? Com o pecado dissimulado? Como é que nós lidamos com isso? Não é fácil, mas precisa ser encarado para a glória de Deus. Amém? Vou fechar da forma como eu comecei. Só tem uma solução, e é o Senhor Jesus. E essas questões precisam ser tratadas de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, com a graça de Deus, a sabedoria e o Espírito Santo para a glória de Deus. Amém? Não é fácil, mas temos um modelo, temos a referência que é o Senhor Jesus. Muitos pais, diante dessa situação, eles se preocupam primeiro com a reputação deles. Muitas igrejas, diante de situações inesperadas, inusitadas, lidam com a sua reputação. É um arquétipo religioso. Não tem o coração de Jesus. O coração de Jesus é o que foi expresso aqui. O único que poderia condenar aquela mulher era o Senhor Jesus. O único que poderia tirar pedra nela era o Senhor Jesus. E ele não atirou. Aquela mulher foi restaurada, gente. Amém? Aquela mulher encontrou. Cantamos aqui, ó. Ela encontrou a fonte da vida. Nós cantamos aqui a respeito da samaritana, mas podemos cantar a respeito dessa mulher. Ela encontrou com Jesus, a vida dela foi restaurada. Quando alguém encontra com Jesus, a vida é restaurada. Foi o que disse para aquele menino: meu filho, fica tranquilo, o dia que você encontrar com Jesus, o dia que Jesus entrar na sua vida, a sua vida vai ser transformada, vai tomar outro rumo. É Jesus. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és o Senhor da igreja do Senhor. Não apenas Batista Central, mas da igreja do Senhor na terra. Dá-nos o Teu Espírito, Senhor. Dá-nos o Espírito de Jesus, o coração de Jesus, a mente de Jesus, para sabermos lidar com situações dolorosas de forma curadora e não de forma destruidora. Nos ajude, Senhor. Tenha misericórdia de nós. O Senhor veio para isso, para salvar, para libertar, para dar vida, para dar esperança, para reescrever a nossa história. É nisso que nós cremos, é isso que nós pregamos, é nisso que nós confiamos. Por isso nós pedimos a Tua ajuda, a Tua graça e o Teu poder. Nós oramos em Teu nome, ó Senhor Jesus, e que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco e com todo o povo do Senhor, espalhados sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre, e todos digam amém.